Olá, meus amigos, bem-vindos à nossa inauguração dos cursos de 2020 do SERES. Eu sou o professor Ricardo de Sá, sou professor aqui de Direito Constitucional, de Direito Processual Civil, Direito da Criança e do Adolescente, mas neste nosso encontro, nessa nossa próxima 1 hora, nós vamos conversar sobre Direito Constitucional. E eu espero ajudar vocês com esse projeto que inaugura os cursos 2020, nossa safra 2020 do SERES. Espero ajudar vocês a cumprir as suas promessas de ano novo, as suas promessas e as suas metas de ano novo, entre as quais mudar de vida profissionalmente. Não sei se você vai começar a dieta, se você vai começar a se exercitar, mas começar a estudar, eu garanto que conosco aqui você irá. Tá legal? Eu já fui também servidor de carreiras de tribunais, como vocês estão almejando. Hoje sou juiz de direito aqui em Pernambuco e almejo a vocês a melhor sorte e o melhor desempenho nas próximas provas. Mas para isso vocês têm que me ajudar a lhe ajudar. Falando em me ajudar a lhe ajudar, aproveitem para fazer contato comigo. Vocês podem me encontrar lá no Instagram pelo @prof.ricardo de Sá, prof.ricardo de Sá. Então, sigam-me lá e mandem o seu alô, viu? Sigam, mas se comuniquem comigo lá pelo direct, digam de onde vocês me assistem, o que é que vocês estão achando do nosso encontro, e fiquem completamente à vontade para esclarecer eventuais dúvidas, pedir aconselhamento na rotina de estudos, que eu estou aqui para isso mesmo, não é verdade? Amigos, como vocês sabem, esse projeto do SERES é um projeto de resolução de questões. Então, nós temos 1 hora para resolver, eu vou resolver com vocês em torno de 20 e poucas questões. Questões essas, aliás, 20 e poucas não, acho que pouco menos de 20 questões, acredito. Questões essas que, evidentemente, não poderiam abarcar todo o conteúdo do direito constitucional possível. Então, eu fiz uma opção metodológica por contemplar neste nosso encontro questões referentes à teoria da Constituição. Os autores, os doutrinadores de direito constitucional, costumam dividir essa ciência, esse ramo da ciência do direito, em 3 especialidades. A teoria da Constituição, que se apropria de conceitos, de ferramentas teóricas aplicáveis aos diversos ordenamentos jurídicos. O direito constitucional positivo, que se dedica ao estudo de um determinado ordenamento constitucional, e o chamado direito constitucional comparado, que na verdade é um método de análise e interpretação do direito constitucional de um determinado sistema à luz de comparações com outros ordenamentos. Então, hoje, nós vamos nos dedicar ao primeiro desses enfoques do direito constitucional, que é a teoria da Constituição. Tá bem? Vamos lá? Primeira questão foi oriunda de um concurso CESP. Vocês vão perceber que aqui e acolá, além de variar as bancas, eu também vario os cargos. E vocês não precisam ficar assustados nas eventualidades de aparecerem aqui questões de concurso de magistratura, de Ministério Público, de carreira jurídica de maneira geral, porque não é o cargo quem define o nível das questões necessariamente, certo? Às vezes, dentro de um concurso de magistratura, existem questões menos complicadas. Magistratura, do Ministério Público, não é 100% questões problemáticas para vocês não, tá? Vamos lá. No que se refere ao poder constituinte, ao preâmbulo da Constituição e ao ADCT, ADCT significa Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. As normas do ADCT se encontram depois do último artigo da Constituição. Ou melhor, do que nós chamamos de corpo permanente da Constituição. Então, logo depois começa o ADCT. O ADCT funciona como uma espécie de manual de instruções da Constituição. Ele compreende um conjunto, um subsistema de normas, cujo escopo, cujo objeto é orientar a transição da ordem constitucional revogada para a atual ordem constitucional.
É como se fosse um guia de transição. Por isso o nome Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O ADCT é tão Constituição quanto os demais artigos do texto constitucional. São normas jurídicas de status constitucional, com uma diferença que as normas do ADCT são vocacionadas, quer dizer, elas têm uma vocação, elas têm uma tendência para a transitoriedade. Por quê? Se são normas de adaptação, de assentamento da ordem antiga para a ordem nova, teoricamente, no momento ideal, num ponto ótimo, no momento em que tivesse sido concluída essa transição, as normas do ADCT teriam a sua eficácia esvaziada. É o que o professor Adila Mego Bulos denomina de normas de eficácia exaurida. Tá bem? Opa! Aqui não tem ensaio, é ao vivo, né? Então quase que acontecia um acidente aqui. Vamos ver. Letra A. As normas do ADCT são normas constitucionais, correto, com o mesmo status jurídico, ok, e mesma hierarquia das demais normas previstas no trecho principal. Tudo que eu acabei de dizer para você, correto. B. De acordo com o entendimento do STF, o preâmbulo da Constituição constitui norma central, que deve ser reproduzida obrigatoriamente nas constituições estaduais. Olha, a Constituição se compõe de 3 blocos. O preâmbulo, o corpo principal ou permanente. Permanente a gente devia colocar entre aspas, né? Porque a ideia de permanência é que as normas não podem ser modificadas, mas elas podem. O que acontece é que o corpo principal não tem essa tendência de transitoriedade que o ADCT possui, não é? Dessas 3, aqui tem normas e aqui tem normas. O preâmbulo, segundo a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, é juridicamente irrelevante. Ou seja, aqui não tem norma jurídica. É por isso, por exemplo, que lá no estudo do controle de constitucionalidade, nós visualizamos que o preâmbulo não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque não tem norma. O valor do preâmbulo está mais inclinado ao âmbito do universo da política, da história das ideias, da sociologia, mas não do direito. Por quê? Não há normas ali. Tá bem? Então, dizer que o preâmbulo constitui norma central, nem norma constitui, quanto mais central. Não é? E esse preâmbulo, como é um texto, uma carta política, não tem nenhuma obrigação de ser reproduzido nas constituições estaduais. Tá certo? Então, totalmente falso. C. As normas acrescidas ao ADCT, pelo poder constituinte de reforma, não admitem controle de constitucionalidade. Vamos lá. Acrescer ao ADCT é possível, apesar de estranho, é possível. Né? Poxa, as normas são transitórias, como é que eu vou colocar mais norma lá dentro? Não é transitório? Como é que eu vou inserir mais coisa? Mas pode. Admite-se que, por meio de emendas à Constituição, tanto se altere o corpo principal quanto o ADCT. Tá bem? Inclusive acrescendo normas. Esse poder constituinte de reforma, que é mencionado aqui na letra C, é justamente o poder de produzir emendas à Constituição. Toda e qualquer emenda à Constituição pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Não é porque está na Constituição que necessariamente não vai ser inconstitucional. Deixa eu colocar a nossa lousazinha aqui para explicar, tá? Na Constituição, nós vamos encontrar normas originárias e normas derivadas de emendas constitucionais. As normas originárias são aquelas que vieram, entre aspas, de fábrica, né? Garantia de loja. Então, as normas originárias foram aquelas produzidas no texto original da Constituição. Essas normas aqui nunca podem ser inconstitucionais. Nunca. Porque nós entendemos que o poder constituinte originário, que é quem cria uma nova Constituição, é autônomo, ilimitado e incondicionado. Ora, se ele é tão poderoso assim, ele jamais pode produzir uma inconstitucionalidade.
diferentemente das normas derivadas de emenda à Constituição. Por quê? Porque emendas constitucionais estão sujeitas a 3 tipos de limites. Limites formais, limites materiais e limites circunstanciais. Correto? Limites formais são os aspectos procedimentais que precisam ser observados. Limites materiais são as chamadas cláusulas pétreas, que são matérias que não podem ser abolidas nem restringidas na Constituição. E limites circunstanciais são momentos que impedem a alteração da Constituição. Quais são? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Então, resumidamente, emendas à Constituição podem ser inconstitucionais se violarem esses 3 tipos de limites. Qualquer um desses 3. Perfeito? Então, voltando à nossa questão, se uma norma foi acrescida ao texto constitucional, seja ao ADCT, seja ao corpo principal, pelo poder de reforma, ou seja, através de emenda à Constituição, ela pode ser inconstitucional. Logo, falso, né? Ela admite, sim, controle de constitucionalidade. D. Para que o poder constituinte originário possa expressar-se validamente, mediante a instalação de uma nova ordem jurídica, é imprescindível a consulta prévia. Falso, né? Nós vimos que o poder constituinte originário é incondicionado, ou seja, não há nenhum procedimento pré-estabelecido para que ele atue. Letra E. O exercício do poder constituinte derivado não deve obediência às normas de natureza procedimental. Falso, né? São chamados limites formais. Letra A foi nossa resposta, portanto. 2. As constituições classificam-se quanto a... Letra A, estabilidade. O que é que se leva em consideração para classificar uma Constituição segundo a sua estabilidade? A maior ou menor dificuldade para alterá-la. Sob este prisma, as Constituições podem ser rígidas, flexíveis, semi-rígidas ou ainda imutáveis. Imutável é aquela Constituição que não pode ser alterada de jeito nenhum. Rígida, como é o caso da brasileira, ela pode ser alterada, mas com um procedimento mais trabalhoso, mais laborioso, mais difícil do que o procedimento de alteração das leis ordinárias, das leis comuns. Flexível é aquela Constituição que pode ser alterada da mesmíssima maneira que uma lei qualquer dentro do ordenamento. Então não há limites formais mais rígidos. Já a semi-rígida, semi é o quê? Metade, né? Meia calabresa, meia mussarela. Uma parte dessa Constituição é flexível, quer dizer, são normas de fácil alteração, e outra parcela são normas rígidas, isto é, demandam, pressupõem o quê? Um procedimento mais rigoroso, tá bem? Então, olha, imutáveis, rígidas, flexíveis ou semi-rígidas, achamos nossa resposta. B, quanto à origem em escritas ou não escritas. Olha, pessoal, a origem leva em consideração o processo político que gerou aquela Constituição. Sob esse prisma, as Constituições podem ser outorgadas, podem ser promulgadas ou democráticas, podem ser cesaristas ou podem ser pactuadas. Correto? Outorgada é aquela Constituição imposta. Inclusive, nossa primeira Constituição foi imposta. Aliás, na nossa história constitucional, nós tivemos várias Constituições impostas, outorgadas, certo? Já a Constituição promulgada é o contrário, é o oposto da outorgada. Enquanto a outorgada é uma Constituição autoritária, imposta à fina força por um agente autoritário, a Constituição promulgada é produzida por um órgão democraticamente constituído com esse fim. Então, esse órgão é composto por representantes do povo. Por isso é que muitos autores chamam a Constituição promulgada de Constituição Popular. Constituições cesaristas são aquelas constituições maquiadas, né? Tem um verniz. Por quê? Elas são constituições aprovadas por uma consulta popular. Você diz, nossa, que coisa democrática, né? Só que essa aprovação popular é um jogo de cartas marcadas. Na verdade, a Constituição cesarista, no seu conteúdo,
está a serviço de um regime autoritário. Então, ela legitima um poder autoritário, um governo autoritário, mas ela é maquiada, tem uma maquiagem democrática ao ser submetida à consulta popular. E aí a gente vai ver o resultado da consulta popular, 100%, 99,9% de aprovação, não é? Ou seja, ou aprova, né? E as pactuadas? As constituições pactuadas não são muito mais comuns na modernidade. Constituições pactuadas são aquelas constituições negociadas, ajustadas por elites rivais. Elas resultam de um pacto, né, de um compromisso pontual, momentâneo, entre elites que estão em constante rivalidade. Nós citamos como exemplo histórico mais proeminente a Carta de João Sem Terra, a chamada Carta Magna de 1215 na Inglaterra. Ali foi um compromisso entre o baronato e a realeza. Então, falso, né? Escritas ou não escritas diz respeito à forma. Constituição escrita é aquela que é produzida por um processo formal, né, que gera um documento solene ou vários documentos. E a não escrita é aquela que se produz pelo costume. Quanto à forma, em materiais ou formais, falso, né, em relação à forma, escritas ou não escritas. Materiais ou formais é uma categoria que diz respeito ao conteúdo. O que é que se considera como tendo valor constitucional? Para as constituições materiais, só aquelas matérias que nós dizemos especificamente constitucionais, né, tipicamente constitucionais. Direitos fundamentais, organização dos poderes, tá? Organização do Estado, separação dos poderes. Já para as constituições formais, caiu na rede é peixe, ou seja, tudo que entrar na Constituição, tudo que tiver a forma de Constituição, é norma com status constitucional. É o caso da Constituição brasileira, é uma Constituição formal. D, em relação ao conteúdo, dogmáticas ou históricas, falso. Né? Em relação ao conteúdo, as constituições são materiais ou formais. Dogmáticas ou históricas dizem respeito ao quê? Ao modo de elaboração. Como assim? Constituições dogmáticas são chamadas assim porque elas refletem os dogmas, os valores, os princípios de um determinado momento da nossa história. Certo? Elas são fruto de um processo articulado, de um processo pensado, programado de produção. Então, elas são constituições, entre aspas, encomendadas. Eu vou fazer, a gente se reúne aqui, vamos fazer a Constituição. A doutrina diz assim, ela é feita de um só jato, quer dizer, de uma vez só. O caso da Constituição de 88, ela foi feita lá, num prazo de 6 meses, entre abril e outubro de 88. Então, ela foi produzida num momento específico da nossa história. Já as constituições históricas são aquelas que se formam gradualmente pelo acúmulo da experiência constitucional. Essas duas características aqui, essas duas categorias, dizem respeito ao modo de elaboração, que é exatamente, letra E, ao modo de elaboração, elas são analíticas ou sintéticas, falso. Né? Em relação ao modo de elaboração, elas podem ser dogmáticas ou históricas. Analíticas ou sintéticas levam em consideração o quê? A extensão, o tamanho. Constituição analítica ou prolixa é aquela muito comprida, né, muito extensa. Já a Constituição sintética é a Constituição enxutinha. Constituição, pensa assim, Constituição analítica sou eu, Constituição sintética é meu amigo André Mota, né? Meu amigo Luciano, pessoal fininho. Terceira questão. Assinale a opção correta no que concerne às classificações das constituições. Letra A. As constituições cesaristas são elaboradas com base em determinados princípios e ideias dominantes em período determinado da história. Falso, né? Isso aqui, princípios e ideias dominantes em determinado período da história, constituição dogmática, né? B. Constituição escrita é aquela cujas normas estão efetivamente positivadas pelo legislador em documento solene, sejam leis esparsas, contendo normas materialmente constitucionais, seja uma compilação que consolide em um só diploma os dispositivos alusivos à separação de poderes e aos direitos e garantias fundamentais. Vejam lá, pessoal. Essa questão é boa, essa assertiva é boa, porque ela me permite trabalhar com vocês dois critérios
dois critérios de classificação. O critério da forma e dentro da forma uma subdivisão, que são as constituições reduzidas e variadas. Espera aí, cadê aqui? Perdi o slide, é defeito do usuário. Pronto, achei. Pronto. Constituição escrita, se ela é produzida por um processo formal que gera um texto ou vários textos solenes, ela é escrita. Essa Constituição escrita, segundo a doutrina, ainda pode ser subdividida em Constituição escrita reduzida ou codificada e Constituição escrita variada. Reduzida é quando ela está num só documento. Variada é quando você tem várias leis que nós chamamos leis constitucionais. Tá bem? Essa assertiva está muito direitinha. Ela só peca porque, no final, ela delimita o assunto, o tema que pode estar na Constituição. Diz que somente os dispositivos alusivos à separação de poderes e direitos garantidos fundamentais. Não é só isso, né? Não é só isso. Quem define o conteúdo da Constituição é o próprio Constituinte, acabou-se. Não é? Então, somente por isso ela não está correta. Porque ela aqui está misturando dois critérios. O critério da forma e o critério do conteúdo. O conteúdo não é só isso aqui que pode estar na Constituição. C. A classificação ontológica das constituições. Ontológica, pessoal, vem de ser, tá? O que é essa classificação ontológica? É uma comparação, ela é fruto de uma comparação entre aquilo que a Constituição pretende ser com aquilo que ela efetivamente consegue fazer no mundo dos fatos, na realidade. Certo? Teoricamente, no constitucionalismo moderno, nós compreendemos a Constituição como um mecanismo, como uma ferramenta para a limitação do poder político. Então, a Constituição traz na sua essência, a ideia de uma Constituição traz na sua essência essa preocupação. Pois bem, essa classificação ontológica é inspirada na obra de Karl Loewenstein. Karl Loewenstein. E leva em consideração esse confronto entre a pretensão da Constituição de regular o poder político e a sua seu efetivo sucesso. Tá? Se uma Constituição tenta e consegue regular o poder político, ela é chamada de normativa. Se ela pretende isso, mas não consegue, ela é chamada nominativa, exatamente como está aqui. Ó. Classificação ontológica das constituições põe em confronto as pretensões normativas, quer dizer, o que ela pretende fazer, e a realidade do processo de poder. Sendo classificada como nominativa ou nominalista, nesse contexto, a Constituição que, embora pretenda dirigir o processo político, não faça efetivamente correta assertiva. Se ela quisesse e conseguisse, ela seria chamada normativa. Não é? Quem tenta e não consegue é nominativa. E quem sequer tem essa pretensão é a chamada Constituição semântica. É aquela que, pelo contrário, não só não tem a pretensão, como ela está a serviço do processo de poder. D. As constituições classificadas como populares ou democráticas são materializadas com o tempo. Falso, né? Popular ou democrática é porque ela é produzida por um órgão de representação popular. Quem é materializada com o tempo é aquela Constituição que é histórica. Letra E. As constituições semânticas possuem força normativa efetiva. Falso. Quem tem essa força normativa são as constituições normativas. Né? Quarta questão. Constituição flexível. Letra A. Exclui a forma escrita. São dois critérios diferentes. Flexível não leva em consideração a forma, e sim o quê?
a estabilidade. B. Prescinde de alguma forma de controle de constitucionalidade. Olha que questão bem sofisticada. Ó. Primeiro, você, concurseiro, muita atenção ao verbo prescindir. Esse verbo é uma tara das bancas de concurso. Prescindir, por quê? Pela fonética, pelo som, você pensa que é precisar. Prescindir é exatamente o contrário de precisar. É dispensar. Então, o que é uma coisa imprescindível? É uma coisa indispensável. E algo que é prescindível é algo que pode ser dispensado. Então, quando a letra B diz assim, prescinde de controle de constitucionalidade, significa, ó, não tem controle de constitucionalidade, não precisa ter. E isso está certo. Onde a Constituição for flexível, não tem controle de constitucionalidade. Mas melhor do que a gente memorizar é compreender, porque aí você se apropria do conhecimento. Veja, quando a Constituição é rígida, ela apresenta um processo formal mais rigoroso do que o processo formal, o processo legislativo comum. Ou seja, é mais fácil alterar uma lei do que alterar a Constituição. Ora, se é desta forma, como é que uma lei que se submete a um processo ridículo, facílimo, pode desafiar a autoridade da Constituição? Os requisitos que eu reúno para conseguir aprovar uma lei não são suficientes para aprovar uma mudança na Constituição. Logo, uma lei jamais pode ir de encontro à Constituição. Nós dizemos que onde há Constituição rígida, existe, portanto, supremacia formal, porque a Constituição acaba hierarquicamente ascendente sobre as demais normas do ordenamento. Ora, se existe hierarquia, então existe o quê? Controle de constitucionalidade. Tudo bem? Logo, se a Constituição é flexível, ela prescinde de controle, quer dizer, não tem controle. Letra C. Não se sujeita a usos e costumes constitucionais. Falso, né? D. Requer elaboração e modificação por uma Assembleia Constituinte. Falso. Isso aqui é a Constituição popular, ou promulgada, ou democrática, não é isso? Nada a ver com ser aprovada com ser flexível ou rígida. A Assembleia Constituinte pode produzir uma Constituição rígida ou flexível. Opção, né? Pura opção do Constituinte. Letra E. Exclui a possibilidade de exibir estabilidade no tempo assemelhada a de uma Constituição tecnicamente rígida. Olha, aqui tá, essa assertiva E está exigindo da gente bola de cristal. Né? Como é que eu vou ter certeza de que uma Constituição flexível não terá efetivamente estabilidade? Pessoal, a Constituição pode ser rígida como for. Se o Congresso, se o Parlamento não respeitar a Constituição, vai alterar seguidas vezes. Tome como exemplo a Constituição brasileira. A Constituição brasileira tem 31 anos agora e já foi alterada mais de 100 vezes, apesar de ser rígida. Então, ser rígida não significa que efetivamente ela vai ser preservada. Claro, se uma Constituição é rígida, ela tem a maior tendência de estabilizar-se ao longo do tempo. Mais do que a flexível. Agora, não é isso que essa assertiva E diz. Ela diz o seguinte, ó, uma Constituição flexível nunca vai ser tão estável, do ponto de vista concreto, quanto a Constituição rígida. Aí, meu amigo, depende da política do local. Eu posso ter uma Constituição flexível, mas o parlamento ser extremamente zeloso com ela e evitar mexer nela. Opção política, não é? Isso não tem nada a ver com direito, é opção política, certo? Então, falso. Quinta questão. Ao disciplinar a possibilidade de alteração do seu texto, a Constituição de determinada república estabelece, dentre outras, as seguintes regras. 1. Possibilidade de reforma constitucional decorridos 5 anos da última lei de revisão, podendo, contudo, o Poder Legislativo exercer a qualquer momento poderes de revisão extraordinária, observado neste último caso, quórum de maioria qualificada. 2. Impossibilidade de prática de atos de reforma constitucional na vigência de estado de sítio ou estado de defesa.
Isso aqui é um limite circunstancial, tá? 3. A necessidade de a reforma constitucional respeitar as matérias que especifica, dentre as quais a forma republicana de governo, a separação e a interdependência. Interdependência, tá? No Brasil é independência. Dos órgãos do poder, o sufrágio, que é o voto, né? Universal, direto, secreto e periódico. Considerando exclusivamente as características descritas no sistema de reforma constitucional acima, tem-se que, em face do poder de reforma constitucional naquele ordenamento, há incidência de 1. Limite temporal para o exercício regular do poder de reforma. Pessoal, o que é limite temporal? É prazo para alterar a Constituição. No Brasil, não existe isso para emendas à Constituição. Existia para a chamada revisão constitucional, tá certo? De fato, o item 1 diz assim, ó, possibilidade de reforma constitucional, quer dizer, de emendas comuns, após 5 anos da última lei de revisão. Ou seja, está dando prazo para poder mexer na Constituição. Isso é o que? Limite temporal. Podendo, contudo, o Poder Legislativo exercer a qualquer momento poder de revisão extraordinária. Vejam, a Constituição brasileira previu a revisão extraordinária uma única vez, lá no artigo 3º do ADCT. Hoje a gente só pode fazer reformas. Qual é a diferença, pessoal, de reforma para revisão? Porque reforma vai gerar emenda à Constituição, revisão também vai. Qual a diferença prática? A diferença, meus queridos, é que na reforma constitucional, os requisitos formais são muito mais exigentes do que a revisão constitucional. Para alterar a Constituição hoje, é preciso votação em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, sendo aprovada a proposta pela Câmara e pelo Senado em cada um desses turnos, por 3/5 dos seus membros. Percebem? Já para a revisão constitucional, muito mais simples. Vota em um turno só. O quórum não é de 3/5, 3/5 equivale a 60%. O quórum baixa para maioria absoluta. Maioria absoluta é o quê? Mais de 50%. Mais de 50%. Pode ser um voto a mais de 50%, acabou. Isso está bom. Ok? Além disso, a revisão constitucional era realizada em sessão unicameral. Já ouviram falar disso aqui, não? Sessão unicameral. Unicameral 1, uma casa. Como era a sessão unicameral, que não existe mais no Brasil hoje, tá? Em 1993 foi realizada a revisão constitucional e depois disso o Supremo entendeu que não é mais possível fazer novas revisões. Ou seja, trata-se de norma constitucional já de eficácia exaurida. Acabou-se, esgotou-se. Ela está lá no texto, ela é válida, é vigente, mas não tem mais eficácia, está exaurida, está esgotada. Como é a sessão unicameral? Eu junto Câmara mais Senado e eles votam como congressistas, como parlamentares. Eu não vou diferenciar quem é deputado e quem é senador, eu voto todo mundo junto. Certo? Isso não existe mais no Brasil, só existiu lá na revisão. Então, 1 se refere a um limite temporal, de fato, para o exercício regular do poder de reforma, diferentemente do que se tem no sistema brasileiro, que somente previu esse limite temporal para a revisão constitucional extraordinária, que já foi exercida com quórum menos exigente do que a prevista para a reforma regular. Correto, né? 2. Limites circunstanciais. Olha lá, ó. Impossibilidade de prática de atos de reforma constitucional na vigência do estado de sítio ou estado de defesa. Limites circunstanciais é exemplo do que se tem no sistema brasileiro, embora em hipóteses apenas em parte coincidentes com as deste. Correto, né? 3. Limites materiais, a exemplo do que se tem no sistema brasileiro, embora, dentre as matérias elencadas, a Constituição brasileira trate de modo distinto a relativa à repartição do exercício funcional do poder. Vamos lá para ver? Ó, limite circunstancial, não é?
perdão, cláusula pétrea, aqui, limites materiais, são matérias que não podem ser abolidas, mas a Constituição brasileira não prevê interdependência, sim independência dos poderes. Vamos ver lá. Limites materiais, ok, cláusulas pétreas. A exemplo do que se tem no sistema brasileiro, ok. Embora, dentre as matérias elencadas, a Constituição brasileira trate de modo distinto a repartição do exercício do poder, ok. Porque não é interdependência no Brasil, sim independência. Também certo, tá? Por isto, 1, 2 e 3 estão corretas. Sexta questão. Em relação à sua eficácia jurídica, as normas de eficácia contida... Opa! Questão bem tranquila, né? Bem pragmática, apesar de ser oriunda de um certame para a magistratura. Questão muito tranquila. A classificação mais consagrada no Brasil acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, da eficácia da aplicabilidade das normas constitucionais, foi elaborada pelo professor José Afonso da Silva. E é uma classificação tripartite. O professor José Afonso vislumbra 3 modalidades de normas constitucionais segundo a sua eficácia. As normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. Tá? Plena, contida, limitada. Tanto as normas de eficácia plena quanto contida, elas são consideradas auto-aplicáveis. Logo, elas têm aplicabilidade direta e imediata. O que aqui significa? Está lá no texto constitucional, ela já tem aptidão, já tem potencial para imediatamente ser aplicada, gerando direitos e deveres imediatamente exigíveis, tá? Se as duas são assim, por que ele separou em 2 categorias, não chamou tudo de plena? Por causa disso aqui, ó. A norma de eficácia plena, ele diz que tem aplicabilidade, além de direta e imediata, também integral. Enquanto a norma de eficácia contida possui aplicabilidade direta e imediata, porém restringível. Se é restringível, pode vir a lei inferior à Constituição e reduzir o alcance daquela norma. O que não acontece com a norma de eficácia plena. A aplicabilidade é integral. Tá bem? Ou seja, não é possível, a princípio, reduzir o seu alcance, reduzir a sua extensão através da lei infraconstitucional, da lei inferior. Já a norma de eficácia limitada, coitadinha, não é auto-aplicável. Nós dizemos que ela possui aplicabilidade. A aplicabilidade dela é indireta e imediata. Por quê? Está lá na Constituição, mas a princípio ela não gera efeitos imediatos. Para que ela possa imediatamente ser exigida, ser cumprida, é preciso que venha uma lei, uma norma inferior, e regulamento. Ó, como é que esse direito aqui vai ser exercido? Como é que esse instituto jurídico vai ser executado? Por exemplo, as normas que se referem a direitos sociais, boa parte delas, não todas, mas boa parte, contemplam este modelo, estão contempladas nessa categoria, norma de eficácia limitada. O que é que isso vai gerar? Se ela é de eficácia limitada, imagina, por exemplo, o direito à habitação. O direito à habitação mesmo, a moradia. Está lá na Constituição direito à moradia. Eu posso chegar e reivindicar na justiça contra qualquer proprietário de terras, olha, eu vou aqui agora, eu quero exercer o meu direito à moradia, viu? Sai aí dessa cobertura aqui na beira-mar, que eu quero morar aqui. Hã? Não posso. Como é que eu vou? Em que limites eu exerço o direito à moradia? Quem vai dizer isso é a legislação inferior. Tá bem? Então, a norma de eficácia contida ela é restringível. Ela primeiro
dá com a mão, ela diz, olha, você vai ter esse direito, mas a lei pode vir e atenuar. Vamos lá. Norma de eficácia contida, letra A, produzem efeitos plenos na ausência de lei que contém a sua eficácia. Ok. Ela é dita de eficácia contida porque a lei pode conter, pode restringir os seus efeitos. Perfeito, né? B, elas são ineficazes na ausência de lei regulamentadora. Falso. Isso aqui acontece nem de forma plena, né? Ela é quase ineficaz, é a norma de eficácia limitada. Não é totalmente ainda ineficaz. C, elas não são autoaplicáveis. Falso. Quem é isso aqui é a limitada. D, não podem ser restringidas. Quem não pode é a norma de eficácia plena. Letra E, são ineficazes na ausência de política pública. Falso. Sétimo, acerca da Constituição Federal de 88 e de suas disposições, assinale a opção correta. Letra A, as normas infraconstitucionais produzidas antes de uma nova Constituição, é o que nós chamamos de normas pré-constitucionais, e que foram com estas incompatíveis, devem ser revogadas por ausência de recepção. Correto, tá? Olha, isso é um verdadeiro clichê em concurso. Não existe inconstitucionalidade superveniente. Como assim, Ricardo? A norma, aí você vai lembrar do célebre jurisconsulto com o padre Washington. Né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Da mesma forma, o pau que nasce direito não se entorta também, não. Reciprocamente. Ou a norma nasce constitucional e morre constitucional, ou a norma nasce inconstitucional e morre inconstitucional. Então, se uma norma, na época em que ela é criada, à luz da Constituição que está vigente, está válida, se vier outra Constituição em sentido colidente, em sentido diverso, essa lei aqui, que já existia, não vai ser considerada inconstitucional. Ela vai ser considerada o quê? Revogada. Ou simplesmente não recepcionada. Que história é essa de recepcionar? Recepcionar, pessoal, é aproveitar as normas que forem anteriores à Constituição. Tá bem? Para que uma norma infraconstitucional, tá? Infraconstitucional, que é uma norma que está abaixo da Constituição. Para que uma norma infraconstitucional seja recepcionada, ela tem que ter um conteúdo compatível com a Constituição nova. Tá? Além disto, ela tem que ter forma e conteúdo compatíveis com a Constituição antiga. Por quê? Se não forem compatíveis, ela já era inconstitucional naquela época. Se ela já era inconstitucional naquela época, ela já era nula. Se ela já era nula, ela já não podia mais pertencer ao ordenamento jurídico. Ora, recepcionar, eu vou aproveitar o que tinha no ordenamento jurídico antes de mim. Me diga, eu tenho como recepcionar você se você não está na porta da minha casa? Então, eu não posso recepcionar uma norma que já tivesse sido revogada, uma norma que fosse inconstitucional, formal ou materialmente pela Constituição antiga, uma norma que já tivesse sido declarada inválida pelo STF anteriormente, ou uma norma que, apesar de não ter acontecido nenhuma dessas três hipóteses, tenha conteúdo que esteja chocando comigo. Então, certíssima a letra A. B. Diante do Pacto Federativo, o poder dos Estados-membros, o poder constituinte dos Estados-membros, como é que nós chamamos esse poder constituinte dos Estados-membros, pessoal? Poder constituinte decorrente. Não se limita pelos princípios da Constituição. Claro que se limita. Está lá no artigo 25, caput. Os Estados se regularão pelas leis e pelas constituições que adotarem, respeitados os princípios desta Constituição. Está lá no artigo 25. Essa questão aqui, apesar de ser de um concurso de técnico, ela tem questões bem sofisticadas, viu? C. Assim como a União e os Estados-membros, olha, veja, isso não é nível de prova de técnico, não. Isso aqui cairia tranquilamente até em concurso de carreiras jurídicas. Os municípios regem-se por constituições próprias que são consideradas a lei fundamental máxima de uma sociedade local. Falso, tá? Os municípios são regidos por leis orgânicas que, olha o pulo do gato, a lei orgânica não tem status constitucional. Ela não é norma constitucional. Letra D. A Constituição Federal é classificada como flexível. Falso. Ela é classificada como rígida. De fato, foi alterada várias vezes, mas ela é rígida, porque o procedimento
formal de emenda é muito rigoroso. Letra E, por sintetizar, a malícia, por sintetizar os direitos e garantias fundamentais na sociedade brasileira, ou melhor, da sociedade brasileira, a Constituição Federal é considerada sintética. Veja que malícia aqui, cilada do inimigo. Sintética, pessoal, não tem nada a ver com sintetizar nada. Sintética é aquela Constituição enxuta, aquela Constituição breve, minimalista, que só contém o essencial. A brasileira é para lá de analítica, é o contrário, totalmente contrário. A Constituição brasileira é uma Constituição analítica. Para vocês terem ideia do quão analítica é a Constituição brasileira. A Constituição analítica, nós dizemos, é a Constituição prolixa, a Constituição longa. Existe um projeto de constitucionalismo, de direito constitucional comparado. É o CCP. Vocês podem até procurar na internet depois. A Constituição brasileira é a terceira Constituição. Entre as Constituições avaliadas, eu acho que eles têm uma lista aí de quase 100 Constituições. Entre as Constituições que eles tiveram, sobre as quais eles se debruçaram, a Constituição brasileira é a terceira mais longa do mundo. Ela tem 83 mil palavras, mais ou menos. A segunda colocada é a da Nigéria, que tem 86 ou 84. Acho que 86, se eu não me engano. E a mais longa é a da Índia, que tem mais de 100 mil. Mais umas 2 ou 3 emendas à Constituição, a gente passa a Nigéria, né? Vamos, Brasil, vamos procurar medalha de prata aí. Oitava questão. Considerando as disposições da Constituição, é correto afirmar que a norma Constituição, segundo a qual, letra A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito nem a coisa julgada, é norma de eficácia limitada e aplicabilidade direta. Olha, mesmo que você não saiba classificar essa norma, se a norma é de eficácia limitada, ela nunca poderá ter aplicabilidade direta, ela é sempre indireta. Então, falso. De toda forma, essa norma aqui é de norma de eficácia plena. Como é que eu sei, Ricardo? Se a norma é de eficácia plena, contida ou limitada? Simples. A norma de eficácia plena, ela traz um conteúdo direto. Pá, isso aqui é proibido, isso aqui é permitido. Reconhece o direito a tal situação sem condicionantes. Já a norma de eficácia limitada chama a lei. Como assim? Ela diz, ó, isso aqui reconhece esse direito nos termos da lei, ou seja, a lei é que vai dizer como esse direito vai ser exercido. Enquanto não vier a lei, não vai estar plenamente eficaz aquela norma. E a norma de eficácia contida? A norma de eficácia contida também chama a lei. O texto também diz assim, atendidos os requisitos da lei. Só que qual é o pulo do gato? A norma de eficácia contida, ela começa dando um direito e depois ela permite que a lei restrinja esse direito. Observa, por exemplo, o direito fundamental à liberdade profissional, liberdade de ofício. A Constituição diz o seguinte, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Atendido, se for o caso, os requisitos exigidos pela lei. Então, se não tiver lei exigindo requisito nenhum, você pode fazer a profissão do jeito que quiser. Sei lá, flanelinha, engraxate. Agora, se vier uma lei disciplinando a profissão de engraxate ou de flanelinha, aí você precisa se amoldar àquelas circunstâncias, tá bem? Ou melhor, aquelas condições. B. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É norma de eficácia plena e norma de aplicabilidade imediata. Correto, né? Vejam que o texto é limpo, é direto. Ó. Você não pode perder sua liberdade nem seu patrimônio se você não tiver um processo legítimo. Correto, né? C. Justamente o exemplo que eu dei. Ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É norma de eficácia plena? Não, é norma de eficácia contida. Por quê? Ela dá a liberdade, você começa com o direito, mas se a lei vier restringir, você vai ter que se amoldar a essas condições da lei. D. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Ó, como é que eu vou proteger essa mulher? Quem vai dizer como é que eu vou proteger tem que ser a lei. Ou seja, essa norma de eficácia limitada. Enquanto não tiver a lei, eu não vou saber operacionalizar este direito. Então, falso, nada de eficácia plena, é limitada.
Letra E, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Pá. Simples e direta, não chama lei nenhuma. Ninguém vai ser torturado, acabou. Você não precisa de lei dizendo como é que vai ser isso. E nem a lei pode restringir, pode dizer, não, mas nesse caso aqui pode torturar. Não, a Constituição não contempla exceção, não contempla restrição. Logo, essa norma é de eficácia plena. Eficácia contida, não, falso, não é? Nona questão, assinale a opção correta de acordo com as disposições constitucionais acerca da aplicabilidade das normas constitucionais. Letra A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta. Falso, né? Indireta. B, em se tratando de norma constitucional de eficácia contida, o legislador ordinário integra-lhe a eficácia. Falso, né? O que é isso de integrar a eficácia, pessoal? Integrar quer dizer tornar íntegro, tornar completo. Quem precisa disso é a norma de eficácia limitada, ela que precisa ser completada. Logo, falso. C, dada a presença da expressão nos termos da lei em são direitos dos trabalhadores, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias, nos termos da lei, é correto afirmar que esse dispositivo constitucional é norma de eficácia limitada. Falso, tá? Por quê? A lei nunca pode restringir isso aqui. Todo trabalhador, mesmo que não tenha lei nenhuma, vai ter direito a pelo menos 30 dias de aviso prévio. E se essa lei vier, nós sabemos que ela não pode diminuir os direitos do trabalhador, previsto na Constituição. Então essa norma não pode nem ser de eficácia limitada, porque só a presença desse prazo aqui no texto constitucional já garante que todo trabalhador pelo menos terá 30 dias de aviso prévio. E também não pode ser de eficácia contida, porque nos termos da lei aqui, a lei que vier, ela não pode diminuir o meu direito. Logo, também não pode ser eficácia contida. Sendo assim, trata-se de norma de eficácia plena. Então, falso. D. A norma constitucional que impõe o dever da inviolabilidade do domicílio, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, é exemplo de norma constitucional de eficácia plena. Correto, né? Veja que ela está limpinha aqui, ó. Ela nem permite que a lei restrinja, nem condiciona. Isso aqui é a lei. A própria Constituição já diz diretamente qual é a extensão desse direito. Então, norma de eficácia plena. Letra E. Na jurisprudência do STF, considera-se que as normas constitucionais possuem eficácia absoluta. Falso. Nenhuma norma possui eficácia absoluta. Acabou-se. 10ª questão. Conforme o inciso 7º do artigo 5º da Constituição, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Essa norma aqui, pessoal, hoje, ela é muito cobrada em concurso da CESP. E para o STF, essa norma é de eficácia contida. Porque ela diz, ó, todo mundo vai ter direito à assistência religiosa. Agora, a lei pode dizer horários, pode definir condições para que isso seja desempenhado. Mas o direito já é garantido, já na própria Constituição. Não precisa de norma. Nos termos da lei aqui, a lei não vem para poder dar efetividade ao direito fundamental. Não. A lei vem para, se for o caso, condicionar. Olha, quais são os casos que não admitem contato com as pastorais, né? Quem é que pode prestar assistência religiosa, se tem que ter uma ordenação, se pode ser um leigo. Então, quem vai dizer, quem pode restringir é a lei. Agora, o direito já está plenamente aplicável, tá certo? Logo, a norma é de eficácia contida, tá certo? Veja que não aparece a referência aqui à eficácia contida. Mas nós sabemos que a norma de eficácia contida, assim como a de eficácia plena, tem aplicabilidade o quê? Imediata. Portanto, letra B é a nossa resposta. 11ª questão. No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, assinale a opção correta. Letra A. A norma constitucional que garante a igualdade de todos perante a lei é norma de eficácia plena. Correto. Pois, embora seu caráter seja de norma principiológica, a sua aplicação é imediata e incondicionada. Perfeitamente. B. A norma que estabelece a liberdade profissional condicionada. Ó, isso aqui é um clichê. Muito concurso cobra essa norma. Isso aqui é o exemplo mais claro de eficácia contida. Não vou nem ler o resto. Ó. Cobra-se muito. Essa aqui é uma norma que você não pode deixar de conhecer, tá bom? Letra C. Os princípios constitucionais
são classificados como normas programáticas, pois sua aplicação é subsidiária das regras. Falso. Regra e princípio são ambas espécies de norma constitucional. Não existe essa aplicação subsidiária de princípio. Princípios são imediatamente aplicáveis, tanto quanto as normas. A grande diferença, as duas grandes diferenças do princípio para a regra, os dois são normas jurídicas, tá? É que, o princípio possui um grau de abstração maior. O princípio não vai dizer, olha, o direito tal tem que se aplicar na circunstância tal, se você atender a tais requisitos. Não, o princípio vai dizer, todo mundo vai ser tratado de forma igual. É uma norma muito abstrata, muito vaga. Já a regra, não, a regra é uma norma muito mais concreta, uma norma que tem uma densidade semântica muito maior, porque ela está mais próxima da realidade. Vai se aposentar um indivíduo que tiver tantos anos de serviço, tantos anos de contribuição, se for homem, tanto se for mulher, então a regra ela é mais palpável, ela é mais execuível, tá bem? Mas não tem subsidiariedade e nem tem hierarquia, nem o princípio é superior à regra, nem a regra é superior ao princípio. A segunda diferença entre princípio e regra está na forma de aplicação. No caso de conflito entre um princípio e outro, que é o que nós chamamos de colisão de princípios, é resolvido pela técnica da ponderação. Hoje já se fala de outras técnicas, mas prova objetiva para tribunais é isso. Princípios, ponderação. Liberdade de informação versus intimidade. Qual prevalece? Eu tenho que ver no caso concreto qual é que é mais importante. Tá bem? Já a regra, eu aplico pelo tudo ou nada. Se eu tiver um conflito entre uma regra e outra, uma vai ter que cair fora. Uma está eliminada. Tá bem? Não tem como eu conciliar regra com regra. É permitido ou é proibido fazer isso aqui? Não tem meio termo. Perfeito? Letra D. Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que podem ser plenamente aplicadas para regular situações concretas, independentemente da edição de leis ou outros atos normativos. Até aqui tudo bem. Entretanto, lei posterior pode regular e limitar sua aplicabilidade. Ora, quem pode ter a sua aplicabilidade restringida, contida, são as normas de eficácia contida. Então, a assertiva começou certa, terminou errada. Letra E. A norma que prevê o direito à proteção do mercado de trabalho para da mulher, mediante incentivos específicos na forma da lei, é uma norma constitucional de eficácia contida, pois estabelece parâmetros da atuação do Estado sem efetividade própria. Mas se não tem efetividade própria, pessoal, não tem uma aplicabilidade direta e imediata, essa norma não pode ser de eficácia contida. Essa norma é de eficácia o quê? Limitada. O que é que quer dizer proteção ao trabalho da mulher? É como reserva de vaga? É incentivo? Fiscal? Como é que vai se proteger a mulher do mercado de trabalho? Não se diz. Tá certo? Então, essa é uma norma de eficácia limitada, com certeza. Não tem nem para onde a gente correr. Tá bem? Meus amigos, nosso tempinho era um tempo muito exíguo, porque eu me propus a trabalhar com vocês inúmeros temas de teoria da Constituição. Nós conseguimos solucionar 11 questões, fazendo as devidas remissões teóricas, fazendo as revisões para a parte conceitual, para a parte instrumental do direito constitucional. Espero que vocês tenham tido uma boa degustação, suficiente para confiar em nós, não só a sua preparação, mas a concretização da vida que você quer ter. Nós aqui não somos prestadores de serviço. Nós somos parceiros de sonho. Nós realizamos a profecia do maluco beleza, né, do Raul Seixas. O sonho que se sonha só é só um sonho. Mas o sonho que se torna junto, que se sonha junto, é realidade. Nós queremos sonhar com vocês, nós queremos pegar na mão de vocês e levar o altar não, porque eu já estou casado, até a posse. Tá legal? É isso, meus amigos. Um grande abraço, bons estudos e, como diz o nosso patrão, a gente tem que dar aquela puxadinha de saco ordinária de comum, não de sem qualidade. Vamos juntos!